Olá, chegue bem ao Resiste Lendo, um projeto da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. Hoje nós vamos fazer a leitura do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em tirinhas para crianças. Esse é um material elaborado pelo Plenarinho, o Jeito Criança de Ser Cidadão, da Câmara dos Deputados. A quarta edição desse material. O nascimento. A Constituição Federal de 1988 garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças, mas foi o ECA, publicado 2 anos depois, que reforçou, organizou e detalhou os direitos que têm a ver com a criança e o adolescente. Ficou decidido que desde o início da vida, quando ainda estão na barriga das mamães, os brasileirinhos merecem um carinho especial e devem ser cuidados e protegidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. Sempre atual. É importante você saber que o Congresso Nacional está sempre de olho no ECA, um grupo organizado de deputados federais e senadores, chamado Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre ouve a sociedade sobre as dificuldades, dúvidas ou falhas que possam existir no Estatuto. Eles podem e devem propor mudanças para que a lei fique sempre bem atualizada e garanta os seus direitos de forma cada vez mais eficiente. A criança em primeiro lugar. Logo na abertura do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um resumão da lei. A conversa começa com a definição de quem é criança e quem é adolescente. A criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos e o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. O adulto tem mais de 18. Depois, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. É isso aí. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir o seu bem-estar. Anote aí. Você tem direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. A lista é grande. As crianças e os adolescentes têm direito de ser rapidamente atendidos em postos de saúde e hospitais. Num acidente de trânsito, incêndio, enchente ou qualquer outra situação, a meninada é a primeira a receber socorro. E mais, a criançada tem prioridade na hora da distribuição do dinheiro público. Isso quer dizer que o governo tem de usar os recursos públicos dando atenção, em primeiro lugar, para os projetos que têm a ver com a infância e a juventude. Proteção total. Outra coisa importante que está escrita na abertura do ECA é que nenhuma criança ou adolescente poderá sofrer negligência, desatenção, descuidado, discriminação, preconceito, exploração, violência, crueldade ou humilhação. Isso significa que o Estatuto protege você contra todos os tipos de maus tratos. Quem descumprir as medidas de proteção previstas pelo ECA é até quem souber de algum caso de maldade contra menores e não contar, poderá ser punido. O ECA também garante a você o direito de ser educado sem o uso de castigos físicos nem degradantes, nada de violência entre pais e filhos. Vida e saúde, os direitos fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles que servem de base para todos os outros. É por isso que no ECA está determinado que você tem direito à vida e à saúde. Claro, sem vida e saúde não há como ter estudo, diversão, esporte, cultura e todo o resto. O governo deve trabalhar para que todos os brasileirinhos, como você, nasçam e cresçam em boas condições de desenvolvimento. Mamães e bebês tranquilos. Os direitos da criança começam antes do nascimento.
Pela lei, as mamães devem ter um bom atendimento médico e psicológico na rede pública de saúde desde o início da gravidez até depois do parto, e de preferência com acompanhamento do mesmo doutor. Depois que saem da barriga, os bebês devem ficar bem juntinhos das mamães, no mesmo quarto do hospital. Os recém-nascidos têm de ser identificados e examinados para que as mães tenham certeza de que está tudo bem com seus filhotes. A amamentação também é garantida pelo ECA. O governo, as empresas e os chefes devem oferecer todas as condições, informações, horário especial, local silencioso, entre outras, para que o neném possa mamar tranquilo. Saúde e prevenção. O ECA assegura. Se você ficar doente, tem o direito de ser atendido em hospital ou posto de saúde da rede pública. Se for preciso ficar internado, seus pais poderão ficar o tempo todo perto de você. Os hospitais devem facilitar esse acompanhamento. O governo deve fazer programas de prevenção a doenças que costumam afetar a criançada. Também tem a tarefa de fazer campanhas para conscientizar a população sobre higiene e saúde e providenciar a vacinação obrigatória de todos os brasileirinhos. Pessoas com deficiências têm direito a receber atendimento especial na rede pública de saúde. Pense, diga, brinque e divirta-se. Mesmo sob os cuidados de adultos, as crianças têm direito à liberdade. Isso significa que você pode expressar sua opinião, inclusive sobre política, contar suas ideias, falar sobre o que acredita e seguir sua religião. Você também pode passear, brincar, praticar esportes e se divertir. Respeito é bom e o ECA assegura. O ECA também diz que você tem o direito de participar da família e da comunidade, sem nenhuma discriminação. Todos devem respeitar a criança e o adolescente, não sendo admitido tratamento desumano, violento, que cause medo ou vergonha. Você não precisa ficar com receio de pedir ajuda. Assim, sempre que achar necessário, peça orientação ou proteção para um adulto. Um conselho amigo da criança. Quando algum de seus direitos for desrespeitado, pode contar com o Conselho Tutelar. Formado por pessoas da comunidade, esse órgão tem a tarefa de atender e proteger crianças e adolescentes que têm seus direitos ameaçados. Esse conselho não tem poder para fazer com que as leis sejam cumpridas, mas sabe direitinho de quem deve cobrar para que as coisas corram como manda o ECA. Entidades que atuem diretamente com crianças e adolescentes devem ter profissionais capacitados para reconhecer quando algum brasileirinho estiver sofrendo maus tratos e encaminhar a suspeita ao Conselho Tutelar. Família é tudo de bom. Está escrito no Estatuto que toda criança e todo adolescente tem direito de serem criados e educados por suas famílias, ou, se não for possível, por uma família substituta. Veja só como o ECA considera a família super importante para uma criança. Lá está escrito que os pais têm o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores. E para reforçar que família é tudo de bom, a lei diz que o pai e a mãe não podem perder seus filhos só porque não têm dinheiro para sustentá-los. Quando for assim, o governo deve ajudar a família com programas sociais. O lar, diz o ECA, tem que ser um ambiente bem legal e tranquilo, sem pessoas dependentes de drogas ou álcool. Família é tudo de bom. Como as famílias podem ser diferentes umas das outras, está escrito no Estatuto que irmãos, mesmo que de pais ou mães diferentes, de sangue ou adotivos, terão direitos e deveres iguais. Assim, fica proibido qualquer tipo de diferença ou discriminação entre eles. Outra coisa que o texto diz é o seguinte: o pai e a mãe têm os mesmos direitos e deveres sobre os filhos. Uma nova família. Algumas vezes, a criança ou o adolescente precisa ser colocado numa família substituta, diferente daquela em que nasceu. Nesses casos, um adulto, com autorização da Justiça, terá a guarda, a tutela ou o direito de adotar o menino ou a menina.
Quando o adulto tem a guarda ou tutela, ele cuida da criança ou do adolescente só por um tempo determinado. A adoção é diferente. Quem adota uma criança ou um adolescente tem o dever de cuidar dele para sempre. O ECA diz que, sempre que possível, a criança ou adolescente que for adotado poderá dar a sua opinião ou até o seu consentimento, se já tiver mais de 12 anos, sobre essa história de estar em uma nova família. Tudo para que o novo integrante da família se sinta bem feliz. As crianças não podem ficar mais de 2 anos em abrigos. Todo o esforço é feito para que elas encontrem um lar o mais rápido possível. Condições para a adoção. O grande objetivo da adoção é dar uma vida melhor para a criança ou adolescente. Por isso, o juiz só autoriza o pedido quando tem certeza de que a nova família será muito legal e cuidadosa com seu novo integrante. A família deve ser capaz de oferecer saúde, educação, carinho e todos os outros benefícios que o ECA defende com muita garra. Toda criança na escola. Educação é um assunto importantíssimo. É por isso que o ECA assegura a todo brasileirinho as mesmas condições para se matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. O colégio tem de ser de preferência pertinho de casa. Os pequenininhos de 0 a 6 anos de idade também estão nessa. O governo deve garantir o atendimento dos mais novos em creches. E como a família precisa acompanhar o seu crescimento, seus pais têm o direito de saber sobre seu comportamento e suas notas e também de participar do processo de ensino e aprendizagem. Toda criança na escola. O ECA determina que os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na escola. Para tudo funcionar direitinho, a lei diz que o governo precisa controlar quantas crianças estão na escola, fazer a chamada todos os dias e, junto com os pais, cuidar para que a criançada não falte às aulas. Os dirigentes da escola devem avisar ao conselho tutelar aos casos de maus tratos envolvendo alunos e às ocorrências de muitas faltas sem explicação. Se muitas crianças de uma escola estão repetindo o ano ou se vários alunos estão abandonando a sala de aula, alguma coisa está errada. As autoridades precisam ser informadas para resolver o problema. Criança não pode trabalhar. A lei diz que nenhuma criança ou adolescente pode trabalhar, a não ser que tenha pelo menos 14 anos e seja aprendiz. O aprendiz é aquele jovem que está começando a praticar uma profissão. Mesmo trabalhando, os adolescentes aprendizes não podem parar de estudar de jeito nenhum. Por isso, o ECA assegura a eles, se for necessário, um horário especial na escola. O adolescente aprendiz recebe bolsa aprendizagem, um pagamento em dinheiro e tem direitos trabalhistas e previdenciários. É bom lembrar que, de acordo com a Constituição, é proibido para todos os menores de 18 anos o trabalho noturno, perigoso ou que cause doenças. Diversão certa. Há uma parte inteirinha do ECA que fala sobre o que deve ser feito para que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. E isso é uma tarefa de todos. Os governos, por exemplo, ao avaliarem as diversões e espetáculos, devem informar o tema, a idade mínima recomendada, além dos locais e horários em que vão acontecer. Você pode ir a todas as diversões e espetáculos públicos próprios para a sua idade. Lembrando que os menores de 10 anos devem estar sempre acompanhados de seus papais ou mamães. Quem não curte um bom programa de rádio ou televisão? Não é à toa que o ECA se preocupa em deixar bem claro que, no horário recomendado para a criançada, as emissoras de rádio e TV só podem apresentar programas que valham a pena de verdade, com conteúdo educativo, cultural, artístico ou informativo. Prevenir é a melhor opção. O ECA defende o que é bom para meninos e meninas, por isso, proíbe a venda de bebidas alcoólicas, cigarro e outros produtos que possam causar vício ou dependência a eles. Além disso, jovens com menos de 18 anos não podem comprar armas, munições, explosivos, fogos de artifício, além de livros e revistas para adultos. Essas coisas não devem estar disponíveis para a garotada. E mais,
Pela lei, lugar de criança é na escola e junto da família. Então, nada de passear em estabelecimentos para clientes adultos, como casas de jogos, sinuca ou bilhar. O ECA está de olho. Viagem segura. No ECA está escrito que você não pode viajar para fora da comarca onde mora sem a companhia de seus pais ou de seu responsável, a não ser que esteja indo com um parente maior de idade, irmão, primo, tios, avós ou outro adulto autorizado por seus pais e por um juiz. Nas viagens para fora do Brasil, a regra é ainda mais rígida. Você só poderá viajar junto com o papai e a mamãe. Se somente um dos dois puder acompanhar você, o outro terá que escrever uma carta dizendo que está de acordo com a sua ida. Se for preciso viajar com outro adulto, seus pais e um juiz terão que autorizar. Eca! Você já deve ter ouvido por aí alguém gritando Eca! Depois de ver uma coisa suja ou nojenta. Agora que você sabe que ECA é também o apelido do Estatuto da Criança e do Adolescente e um montão de coisas que essa lei lhe garante, você deve gritar ECA sempre que ficar sabendo de alguma injustiça cometida contra as crianças e os adolescentes. Jovem cidadão, esperamos que você tenha curtido tudo o que foi dito neste ECA em tirinhas para crianças. Agora que você foi apresentado ao Estatuto, acreditamos que você já deu o passo mais importante para fazer cumprir os seus direitos, conhecê-los. Valeu! Nos encontramos numa próxima oportunidade do projeto Resiste Lendo. Um abraço!